Boa noite. O projeto Globo Natureza apresenta hoje um novo e surpreendente retrato do Amazonas. Vamos mostrar o que os livros de geografia ainda não contam. O gigante brasileiro superou o Nilo e se tornou não só o maior, mas também o mais extenso rio do mundo. 3 países, 2 equipes, barcos, carros, aviões e uma travessia de 7.000 quilômetros. Francisco José alcança a primeira nascente a mais de 5.000 metros de altitude. José Raimundo vai à Foz e revela que o rio avança mais de 200 quilômetros dentro do Atlântico. Vamos conhecer povoados fantasmas, cânions impressionantes e a cidade perdida dos Incas. Uma aventura que você acompanha aqui no Globo Repórter, neste e no próximo programa. Das gotas de degelo no alto da Cordilheira dos Andes, passando por riachos de águas cristalinas, até fontes de antigas civilizações incas. E metrópoles modernas no meio da selva. Vamos refazer uma viagem que começou há 6 milhões de anos. E continua todos os dias no Rio Amazonas. A viagem das águas desde as nascentes até a foz do maior rio do mundo. A nossa expedição começa do outro lado do continente sul-americano. De Arequipa, no Peru, subimos a Cordilheira dos Andes pelo Vale do Rio Colca. Vamos em busca das nascentes do Amazonas, no alto das montanhas geladas. O cânion do Rio Colca, nos Andes peruanos, é o mais profundo do planeta. Seus paredões chegam a 3.600 metros de altura. O Grande Cânion, nos Estados Unidos, é o mais extenso. Mas a fenda mais profunda da Terra é aqui no Vale do Colca. Pela manhã, este é o lugar ideal para se avistar o condor. Ave símbolo de vários países latino-americanos. O gigante dos céus impõe respeito. A maior ave voadora do mundo pode ter mais de 3 metros de uma ponta a outra das asas. Mas é preciso avançar. Retornamos a nossa viagem. Já estamos há 4 dias na Cordilheira dos Andes, no Peru. E agora, mais uma parada para aclimatação à altitude. Chegamos a 4.500 metros. A temperatura é de menos 4 graus. Um médico peruano nos acompanha até a montanha. Ele aconselha caminhadas para que o corpo se acostume aos poucos à altitude. E explica que no alto da cordilheira não há tanto oxigênio. O coração precisa trabalhar mais e a pressão aumenta. Eu espero não precisar muito do seu atendimento. Sim, vamos lá. No dia seguinte, saímos antes do amanhecer para finalmente escalar a montanha onde estão as nascentes do Amazonas. Vamos à encosta do Nevado Misme, que se eleva a 5.600 metros acima do nível do mar. Estamos no verão.
Época de pouca chuva, mas o caminho é cheio de belezas naturais e dos animais da cordilheira. Lhamas, vicunhas, alpacas. Lá à distância está o Nevado Misme, onde nasce o Rio Amazonas. E aqui, a sua primeira ponte. Nesse trecho, com 2 passos, eu posso atravessar o maior rio do mundo, da margem direita para a margem esquerda. A quase 7.000 quilômetros de distância, na Foz do Amazonas, atravessar o rio não é assim tão fácil. São 279 quilômetros. Nem de binóculos dá para enxergar as margens. Mesmo que eu fosse um grande nadador, Chico, seria difícil. A ciência brasileira hoje considera a Foz do Amazonas toda a área que vai do arquipélago de Bailique, no Amapá, até a Foz do Rio Pará. Navegamos entre o Amapá e a ilha de Marajó, a bordo de um barco de pesca. Vamos chegar até o fim verdadeiro do Rio Amazonas, no Oceano Atlântico, onde a água doce finalmente dá lugar à água salgada. Viajamos mar adentro. Só quem conhece bem essa região pode enfrentar essas águas turbulentas. De manhã cedo, os pescadores começam a trabalhar. Essa puxada foi boa? Foi. Quantos quilos de peixe que é? 1,5 toneladas, 500 quilos. 80% dos peixes são piramutabas. O que é que não é de água doce aí? Arraia. Só arraia? Só arraia. Arraia não é da água doce. Os outros peixes todos? Os outros peixes tudo é da água doce. Nós estamos a 250 quilômetros do continente, lá da costa do Pará, de onde saímos. E aqui dá para se ter uma ideia da força do Rio Amazonas. Vejam só, toda essa água barrenta vem de lá. É ele que manda. É a prova de que o Amazonas vai empurrando o mar bem mais para frente. Eu vou experimentar um pouco para ver que gosto tem. Olha aqui. Não é nem salobra, nem sinal de sal. É água doce no meio do Atlântico. Na primeira vez em que estiveram em alto mar, estes jovens engenheiros de pesca se surpreenderam. Imaginava que eu fosse navegar pela primeira vez no oceano, no mar azul, né? E quando eu cheguei aqui, mar aberto, porém a água barrenta e doce do Rio Amazonas. Isso lhe deixou... Isso me marcou muito, me marca até hoje. Os engenheiros medem o tamanho das piramutabas. Piramutaba 57. Para eles, o peixe é um dos símbolos da força do Rio Amazonas. A piramutaba se alimenta e cresce na foz, mas a desova é na região de Tefé, já no Alto Amazonas. Águas agitadas, barco balançando muito, uma viagem sofrida para quem não está acostumado. Mas dá para suportar, pelo menos estamos aqui no nível do mar. E lá nos Andes peruanos, a que altitude está agora o Chico José? Já estamos a quase 5.000 metros de altitude. No caminho, antigos povoados abandonados. Poucos ainda têm coragem de viver por aqui. Chegamos à fonte da Carroa Santa. Esta água que está jorrando da pedra vai para o Rio Amazonas. E é uma água pura. É uma água que está sendo filtrada pelo paredão. Ela vem de uma nascente principal que nós vamos chegar até lá. Seguimos de carro pela paisagem desértica. Mesmo no verão, a pequena trilha some embaixo da neve.
Os carros nos deixam a uma altitude de 5.200 metros. Já ajudaram bastante. O Misme está do outro lado dessa montanha. Aqui não pode andar rápido. Termina faltando ar. Estamos descendo, o médico está levando oxigênio ali. Eu espero que ninguém precise. O caminho é todo de pedras, o que torna tudo ainda mais difícil. Escalamos uma pedreira que parece não ter fim. Olha a distância que estão os carros. Temos uma boa caminhada em menos de meia hora. Escalada é o mais difícil, o mais cansativo. Bom, o primeiro obstáculo, vencemos. Que é cansativo, mas nós vamos chegar lá. Às vezes parece impossível se localizar na imensidão. Mas com a ajuda dos guias experientes, atingimos o nosso objetivo. Depois de 4 horas de caminhada, subindo e descendo montanhas, chegamos finalmente à principal nascente do Rio Amazonas. Estamos na Lagoa McIntyre. Ela tem esse nome em homenagem a um dos seus descobridores, o expedicionário americano Loren McIntyre. O curso de um rio se mede pela distância da sua foz até a sua nascente. E esta é a nascente mais distante e mais alta do Rio Amazonas. O local é desértico, sem vida, sem vegetais. Em 2007, Pedro Werneck e seus pais, Paula Saldanha e Roberto Werneck, organizaram a primeira expedição científica brasileira até a Lagoa McIntyre. Cientistas de 16 países fizeram pesquisas por toda essa área e confirmaram: essa é a nascente mais alta e mais distante, perene o ano todo. E daí ele pega por aqui, né? O trabalho dos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais deu origem a uma grande descoberta. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem a comprovação científica de que o Rio Amazonas é mais extenso do que o Nilo. Cientistas do INPE mediram os 2 rios pelos métodos mais avançados e concluíram que o Amazonas tem 140 quilômetros a mais do que o Nilo. Os cálculos foram feitos com um programa desenvolvido pela NASA a partir de imagens de satélite. Nós utilizamos a vertente mais distante que tem da boca do Amazonas, que seria essa vertente que está no Alto Apúrima, que vocês apresentaram no programa. Dessa vertente até o Atlântico, o Amazonas chega a 6.992 quilômetros. Até hoje, a maioria dos mapas escolares ainda mostra o antigo traçado do Rio Amazonas, tendo o Rio Maranon como principal formador do Amazonas em território peruano. Segundo o INPE, o novo percurso sai da Lagoa McIntyre, seguindo pelo Rio Apurimaca e outros afluentes até chegar ao Amazonas em território brasileiro. O maior rio do planeta nasce com tão pouca água numa pequena lagoa. Mas aí na Foz, Zé Raimundo, dá para avaliar a imensidão do Amazonas? – 17% de toda a água doce do mundo que vai para os oceanos é despejada aqui na foz do Rio Amazonas. E os pesquisadores do INPE já conseguiram determinar também a idade do rio. O primeiro material que tem ali, que veio dos Andes carregado pelo rio, foi datado em 6 milhões de anos. Essa é a idade que nós atribuímos à calha do Rio Amazonas. Nestes 6 milhões de anos, o Amazonas já correu para o Oceano Pacífico, para o Caribe e agora para o Oceano Atlântico. Mas as águas não se cansam de mudar o seu próprio caminho. Estamos sobrevoando a ilha de Baicá.